Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Professor Carlos Zorrinho, senhoras e senhores deputados. Sr. Professor, ao longo desta audição, como já se apercebeu e como deve compreender, vão sendo colocadas algumas questões que por vezes parecem repetidas. O que lhe queria dizer, Sr. Professor, é para não levar ou para não estranhar essa questão. Muitas das vezes são repetições que são para precisar algumas questões que eventualmente não ficam totalmente esclarecidas, e esta CPI é para isso mesmo, é para cumprir o propósito para que foi criada, que é esclarecer e precisar alguns aspectos que muitas das vezes não ficam clarificados numa primeira questão. Uma outra questão relativamente à sua exposição inicial, o Sr. Professor falou de algumas decisões, opções que tomou enquanto Secretário de Estado da Energia, sempre tendo por base a defesa do consumidor. Sabendo o que sabe hoje, tendo em consideração a experiência enquanto parlamentar, enquanto cidadão, enquanto também deputado europeu, como já aqui referiu, e considerando que muitas das vezes nos governos nós tomamos decisões que naquele momento nos parece a decisão mais adequada, tendo em consideração a situação económica e toda a envolvência, a pergunta que lhe queria deixar é que qual dessas tomadas de decisão que tomou enquanto Secretário de Estado, qual delas é que eventualmente, aos olhos de hoje, alteraria ou eventualmente revertia? Como há pouco alguém referiu, acertar no Euromilhões depois da chave ter saído é fácil. Muito sinceramente, não, face às circunstâncias concretas em que as decisões foram tomadas, eu não considero que nenhuma decisão de fundo tivesse sido um erro face a essas circunstâncias. Quando eu há pouco referi a questão de que a minha preocupação política, que acho, aliás, é a preocupação política de qualquer pessoa que exerça as suas funções com sentido do interesse público, foi beneficiar, ou melhor, representar aqueles que me elegeram e proteger os consumidores, obviamente que isso não é uma decorrência direta. Ou seja, muitas coisas são uma decorrência direta. Sempre que nós evitamos acrescentar uma despesa, sempre que nós evitamos aumentar uma parcela para a tarifa, estamos, no fundo, a fazer esse benefício. Mas há um conjunto de benefícios indiretos. Exatamente o benefício indireto da redução do nosso déficit da balança externa, o benefício indireto da criação de emprego, o benefício indireto da criação de know-how na nossa sociedade, o benefício indireto da qualidade do ar, da qualidade e do aproveitamento dos recursos endógenos. Não há, há pouco eu falei, Sra. Deputada, nos três modelos, digamos, possíveis, um modelo mais baseado no gás e nos biocombustíveis, um modelo mais do nuclear, um modelo mais de energias renováveis e mais integrado. Este modelo mais integrado tem uma dimensão territorial muito importante. É um modelo que é territorialmente mais distribuído. E isso também é bastante importante. E, portanto, a minha perspectiva foi sempre a perspectiva de que em cada decisão, ou no curto ou no médio prazo, era o interesse nacional, era o interesse dos consumidores que estava a ser defendido. Aliás, também lhe quero dizer que quando eu deixei de ser Secretário de Estado, houve, digamos, um período, o Secretário de Estado seguinte não entendeu sequer querer falar comigo, o que é perfeitamente legítimo e normal, mas depois, na sequência, as políticas que foram seguidas, com maior ou menor intensidade, não reverteram a política que estava a ser seguida. Por alguma razão, então, essa política tem de facto um consenso político forte em Portugal. O facto de não ter sido aumentado o déficit tarifário durante o meu mandato, acho que foi também um grande contributo que pudemos dar
para a defesa a prazo dos consumidores. Então, o Sr. Professor, enquanto foi Secretário de Estado, também não reverteu nenhuma medida do passado, é porque entendia que todas foram bem decididas. Não reverter nenhuma medida do passado é um pouco difícil de dizer dessa forma. O que nós vamos há camadas políticas. Eu disse há pouco, por exemplo, a transposição da diretiva da cogeração, criou um contexto completamente diferente para a cogeração. A transposição da diretiva do mercado, criou um contexto completamente diferente para o mercado. A abertura de um concurso para a concessão da zona exclusiva para a energia das ondas, criou um contexto completamente diferente para esse domínio. Portanto, obviamente que nós vamos legislando, corrigindo, melhorando, entendemos sempre que estamos a melhorar, adaptando às circunstâncias. Não é muito a minha filosofia, já desempenhei várias funções governamentais, não é muito a minha filosofia quando chego a uma determinada função, afirmar-me por bloquear coisas que estavam a ser feitas. E a prioridade às renováveis, como disse, vinha de 99 e foi continuada, e o que foi preciso foi fazer, de facto, medidas de adaptação. Muito obrigada, Sr. Professor. Ia concretamente agora aos incentivos à garantia da potência. A instituição de instrumentos de incentivo à garantia de potência existe na maioria dos países europeus, embora com diferentes modelos. Estes instrumentos procuram assegurar um adequado grau de cobertura da procura pela oferta de energia elétrica e uma adequada disponibilidade dos centros eletroprodutores, visando um nível de garantia do abastecimento de energia elétrica adequado ao sistema elétrico nacional numa ótica de médio e longo prazo. Sabemos que a entrada em funcionamento do MIBEL foi acordado proceder à harmonização desta matéria nos sistemas elétricos dos dois países ibéricos. O Decreto-Lei número 264 de 2007 atribui a um membro do Governo responsável pela área da energia a competência para, através de portaria, proceder à definição do mecanismo de remuneração da garantia de potência. Foi o Sr. Professor que, enquanto Secretário de Estado da Energia, definiu um mecanismo de garantia de potência através da publicação da portaria 765 de 2010, de agosto. Pedi os seus comentários. Bem, eu Sra. Deputada, já referi. Aliás, o seu descritivo histórico é absolutamente correto. A razão pela qual apenas a portaria foi feita nessa fase foi porque, de facto, considerei sempre que era prioritário ajustar tudo o resto que era preciso ajustar, e fizemos muitas reuniões com o meu colega Marín, que ainda me recordo, Secretário de Estado da Energia espanhol, com os dois operadores do mercado, o espanhol e o português. Fizemos muito trabalho de casa e, de facto, essa decisão era a decisão que faltava para fechar o dossiê. Como disse há pouco, e volto a recordar, ela não foi tomada sozinha e, em particular, permitiu criar uma tarifa social paga pelos operadores que hoje atinge 800 mil famílias. Muito obrigada. Em 2010, a produção de energia elétrica em Portugal estava, sobretudo, alocada a operadores com contratos com disponibilidade obrigatória. A capacidade instalada e contratada à disposição do setor elétrico já era muito expressiva. Tendo em conta que a garantia de potência serve exatamente para promover o investimento em nova capacidade e para assegurar a disponibilidade das centrais do Sistema Elétrico Nacional, não lhe parece que adicionar um sobrecusto com a garantia de potência num contexto onde já havia uma grande pressão sobre as tarifas de energia é um preciosismo tão caro quanto desnecessário? Isto porque o instrumento de garantia de potência, nos termos da portaria 75/2010, gerou um agravamento de custos na ordem de 60 milhões de euros por ano a pagar pelos consumidores de energia. Esse agravamento de custos apenas ocorreu um ano, não ocorreu mais, não era suposto que ocorresse sempre, como aqui já expliquei. O processo era flexível, adaptável, e a razão pela qual a decisão foi tomada já justifiquei. Penso que os ganhos dela decorrentes foram bastante superiores aos custos que ela impuseram. Além do mais, e como muito bem referiu a Sra. Deputada, a decisão de que no contexto que o MIBEL
só seria constituído num quadro de harmonização da garantia de potência, foi tomada em 2007, não foi tomada por mim. Então, o que me está a querer dizer é que, neste caso, é considerado que a garantia de potência é um imperativo do MIBEL. Não acha que poderia ter sido desenhado um mecanismo que compatibilizasse os sobrecustos com os CAI e com os COMEC, de modo a acomodar os termos dos acordos no âmbito do MIBEL no que se refere à componente de disponibilidade, sobretudo se tivermos em conta que o mecanismo da garantia de potência para assegurar a disponibilidade só foi instituído em Espanha em 2011? O mecanismo de potência para assegurar a disponibilidade não foi só instituído em Espanha em 2011, existia na altura em que também existiu em Portugal, e são coisas diferentes, e a articulação futura do mercado com o mercado europeu é algo que faz todo sentido. Muito obrigada, Sr. Professor. Em 2009 tinham acabado de ser contratados aproximadamente 2.000 megawatts de energia renováveis. Algumas centrais a gás natural já estavam em curso os seus leilões para barragens no Plano Nacional de Barragens, investimentos esses que geraram uma capacidade instalada no sistema que muitos consideraram excedentária ainda hoje. Qual era a necessidade de lançar um instrumento para promover o investimento em infraestruturas que já estavam decididas ainda antes da existência de qualquer incentivo? Não poderia ter atrasado um pouco mais a concretização desse incentivo? Eu acho que o MIBEL chegou tarde demais. Lamento não ter conseguido fechar o MIBGás. Peço desculpa. Podia repetir a pergunta? Não, não é repetir, eu já me recordo da questão que tinha colocado. Portanto, podia que repetisse, não se importa. Apenas a... O que eu estava a perguntar é se não poderia ter atrasado um pouco mais a concretização deste incentivo. Não, como lhe disse, o incentivo, eu já sei o que eu queria dizer. Portanto, como lhe disse, o MIBEL chegou tarde demais. Lamento não ter conseguido em tempo útil fechar o MIBGás, e todas as projeções existentes naquela altura sobre o consumo de energia em Portugal, é que é muito fácil agora dizermos que há uma sobre disponibilidade. As projeções, quer quanto ao consumo de energia em Portugal, quer quanto ao consumo de energia no consumo do MIBEL, e agora a eletricidade em particular, quer quanto às interconexões, eram completamente diferentes. E, portanto, o que é que não aconteceu, Sra. Deputada? As interconexões não avançaram, e houve uma crise grande em Espanha, e houve uma crise grande em Portugal, em parte provocada por políticas procíclicas em Portugal, que levaram a uma redução do consumo. Agora, não é adequado e justo dizer agora que já se sabia que não era preciso mais energia, mais eletricidade. Temos só um comentário, mas os 2.000 megawatt-horas já estavam contratados. Os 1.700 megawatt-hora de 2 concursos eólicos, sim, e tenho lido na imprensa que vai haver mais concursos. Precisamos sempre de renovar a nossa energia e de a tornar mais verde, de a tornar mais adequada. Muito bem. A portaria 765/2010 prevê uma fórmula para a determinação do valor de garantia de potência na sua componente de incentivo ao investimento. No número 1 do seu artigo 11, que diz respeito ao montante do incentivo de investimento e apresenta a forma de cálculo, a pergunta que lhe queria colocar é se a referida fórmula foi desenhada pelo Secretário de Estado da Energia ou foi decalcada do mecanismo espanhol. Foi harmonizada com o mecanismo espanhol, desenhada pelo Secretário da Energia, com apoio técnico da ERSE e todas as entidades que a podiam dar, e da GEC. Ainda em relação a esta mesma portaria, ao seu artigo 11, número 3, refere que a remuneração correspondente ao incentivo ao investimento para centros eletroprodutores que iniciam o seu funcionamento industrial a partir de 1 de janeiro de 2011 é atribuída durante 10 anos, contados a partir da data do início do respectivo funcionamento industrial. Quer isto dizer que é criado um subsídio ao investimento em nova capacidade
que é válida por 10 anos. Contudo, é extraordinário, parece, o que está no número 4 do mesmo artigo, que diz que as instalações que tenham entrado em funcionamento industrial há mais de 10 anos e em data anterior a 1 de janeiro de 2011 é atribuída uma remuneração anual de 2.000 euros megawatt. Sr. Professor, 20.000, peço desculpa. Sr. Professor, o Governo assumiu algum tipo de compromisso com este valor junto aos operadores para investimentos posteriores a 2007? Se sim, onde está escrito esse acordo, quem o assinou e a favor de quem? Eu já respondi a essa pergunta nas respostas que dei aos seus colegas. Sr. Professor, eu compreendo, mas eu estou a querer precisar uma questão e acho que enquanto... Feita a sua pergunta, mas como obviamente teria que voltar a referir todos os fatores e, portanto, e como esta é uma comissão de inquérito, se não se importa, eu percebo perfeitamente a sua pergunta, traduz uma posição política. E é importante, deixe-me dizer-lhe isto, eu compreendo, fui deputado como a senhora deputada, que o PSD e a senhora deputada traduz essa posição política. Eu, se estivesse do seu lado, fazia, se eu estivesse aí, se a senhora estivesse aqui, a senhora deputada, eu faria também perguntas, obviamente. Portanto, compreendo a sua pergunta. E para a economia da Comissão, a minha resposta é aquela que dei aos seus colegas. Mas se o doutor quiser repetir, da mesma maneira que é feita a repetição da pergunta, porque as perguntas vão sendo repetidas, nunca são exatamente iguais. Da mesma forma que as respostas também não são, porque há sempre novos achegas, novos fatores, e por isso que a questão mesmo que se coloca aqui é tentarmos perceber se de facto quem coloca a pergunta, porque isto é uma comissão de inquérito, se sente respondido à sua questão pela resposta dada. Esta é uma questão central numa comissão de inquérito, que é um bocadinho diferente das comissões parlamentares. E por isso a questão que se coloca aqui é de facto quem repete a pergunta, a mesma ou parecida, tem que fechar o dossiê se sentir respondido com uma resposta anterior. E a questão coloca-se é mesmo, a ser deputada Hélia Correia, se sente respondida ou não. Independentemente de percebermos a necessidade e a oportunidade da repetição das perguntas por diferentes deputados, ou até pelos mesmos, no sentido de precisar ao máximo a resposta que o Sr. Doutor deu terá que ser, digamos, validada pela Sra. Deputada, se me é possível essa expressão. Sr. Presidente, eu entendo a resposta do Sr. Professor, contudo estamos numa comissão parlamentar de inquérito, já foi deputado, já fez questões e esta questão que eu lhe quero colocar, que eu lhe coloquei, apesar de eventualmente já ter respondido, nós queremos verificar a consistência na sua resposta, daí voltarmos e agradecemos que responda, independentemente de estarmos aqui mais alguns minutos, é para o bom entendimento e para a condução dos trabalhos. A portaria harmoniza o sistema português com o sistema espanhol no quadro da criação do MIBEL e tendo em conta aquilo que estava definido no Decreto-Lei Habilitante de 2007. E é isso que é feito e é nessas circunstâncias que é feita. Não há nenhuma negociação, nenhuma imposição com os potenciais beneficiários, excepto o aproveitamento dessa circunstância, ou seja, no fundo, da concretização de uma expectativa legítima que tinha sido criada por um decreto-lei anterior para cumprir uma linha de política que era a criação de uma tarifa social paga por esses mesmos operadores. E foi isso que sucedeu. Mas esse decreto-lei, Sr. Professor, dizia respeito à linha A deste artigo e não à linha B. No governo em que o Sr. Professor participou, houve este tipo de acordos? No governo em que eu participei, acordos que não sejam transparentes com operadores ou com outro tipo de entidades? Não houve nenhum acordo desse tipo. Se podemos aceitar com alguma dificuldade que a partir de julho de 2007 já havia a expectativa de que viesse a existir esta remuneração, entendemos que atribuir um incentivo ao investimento, a investimentos anteriores a 2 de julho de 2007 parece não fazer sentido e temos dificuldades em compreender o interesse público desta medida. Quais foram as razões para tal medida?
O interesse público. Vamos admitir que sim, Sr. Professor. No nosso entendimento, e certamente no entendimento da maioria dos portugueses que neste momento também nos estão a ouvir em suas casas, é inexplicável que se tenha atribuído um incentivo aos novos investimentos com retroatividade. Se o investimento já estava decidido ou realizado sem nenhum subsídio, por que subsidiá-lo, Sr. Professor? O investimento estava realizado, foi financiado com base numa expectativa é essa que foi criada por um decreto-lei que foi publicado. Por outro lado, como é óbvio, também havia, e eu estou apenas a ponderar aquilo que possam pensar os operadores, porque as decisões não foram tomadas tendo em conta os operadores, foram tomadas tendo em conta o interesse nacional. Obviamente que os operadores também tomam decisões com base, obviamente quem for investir agora em Portugal, vai tomar decisões agora em Portugal com base na perspectiva do novo market design aprovado ou que está em negociação na União Europeia, com base no novo regulamento da governance, com base na nova diretiva das renováveis, com base na nova diretiva da eficiência energética, ou seja, os investidores também tomam decisões com base em expectativas racionais. No fundo, nós cumprimos uma expectativa racional, mas que era normal que eles tivessem tido para o seu investimento. Sr. Professor, quando o Sr. Professor chegou ao Governo, a renda dos terrenos do domínio público hídrico era zero. Todavia, com a publicação da portaria número 542 de 2010, o valor daquelas mesmas rendas passou para cerca de 20 milhões de euros anuais. Qual a razão que levaram a promover esta alteração? Já o expliquei. Havia uma imparidade no balanço da REN, a empresa pública, tinha um ativo não remunerado. Esse ativo não remunerado limitava a capacidade da REN de se financiar para objetivos de política pública muito importantes, designadamente o armazenamento de gás para o mercado, a internacionalização da REN e outro tipo de atividades fundamentais ao bom funcionamento da empresa. Qual o sentido e conclusões do parecer que foi emitido pela ERSE relativamente ao conteúdo desta portaria? A ERSE não emitiu durante o meu mandato nenhum parecer sobre isso. Muito bem. A privatização da REN ocorrida em 2007 considerou no seu preço o mecanismo de cálculo do valor das rendas do domínio público hídrico, tal como este era antes das alterações promovidas pela referida portaria. Ora, a alteração determinada por esta portaria, no seu mandato, resultou num benefício extraordinário para os acionistas da REN de cerca de 20 milhões de euros anuais e, claro, o aumento do sobrecusto no mesmo valor para os consumidores de energia. É que neste caso não se verifica o habitual mecanismo de desorçamentação, ou seja, de uma transferência de valor do bolso dos consumidores de energia para o Orçamento de Estado, mas sim, mais grave, uma transferência direta do bolso dos mesmos consumidores para o setor empresarial privado. Termino, Sr. Presidente. Mais uma vez, a nossa questão é no sentido de pedir a explicação desta matéria à luz do interesse público. Se a REN é hoje setor empresarial privado é porque o governo que a senhora deputada apoiou certamente privatizou a REN. Em segundo lugar, em relação ao parecer da ERSE, queria clarificar que ele foi há pouco referido, é um parecer de recomendação não mandatório e manifestando algumas questões de foro jurídico que foram ultrapassadas e que não foram consideradas como obviantes da decisão que foi tomada.